Arqueólogos descobriram uma enorme cidade antiga escondida no subsolo do México, o que pode proporcionar uma melhor compreensão da civilização maia. O mistério da verdadeira origem maia intrigou pesquisadores por muitos anos, deixando-os sem saída a cada tentativa de compreendê-la. Mas agora, um teste de DNA revelou a verdade, e é ainda pior do que imaginávamos. Quem realmente esteve no início da história maia? Que segredo moldou seus primeiros passos? A cidade escondida sob a selva. As profundezas das selvas do sul do México vêm sendo estudadas há muitas décadas. Mas os últimos anos trouxeram uma das descobertas mais surpreendentes na arqueologia antiga da América, utilizando uma avançada tecnologia de escaneamento a laser aerotransportado, conhecida como LIDAR. Pesquisadores mapearam áreas que permaneceram ocultas sob densa vegetação por séculos. O que encontraram foi uma vasta rede urbana subterrânea, interligada ao vasto mundo maia. Essa zona mapeada revelou estradas organizadas, plataformas, sistemas de água e fundações estruturais, representando um nível de planejamento que teria sustentado milhares de pessoas em seu auge. A descoberta foi surpreendente, pois revelou uma escala de ocupação nunca antes reconhecida nessa região específica. As varreduras mais claras também mostraram camadas mais profundas sob as estruturas conhecidas, incluindo linhas de construção mais antigas e plataformas enterradas que não correspondiam à idade arquitetônica das ruínas da superfície. Essas camadas inferiores indicaram a ocupação de períodos anteriores à cronologia clássica maia. Essa descoberta levantou questões sobre quem habitava essas áreas antes do desenvolvimento de grandes cidades maias como Tikal, Palenque e Calakmul. Arqueólogos que estudam a história maia sempre se depararam com um grande enigma: a história das origens maias. Os maias alcançaram níveis impressionantes em ciência, matemática, escrita e engenharia. No entanto, seu surgimento cultural inicial apresenta lacunas que nunca foram totalmente compreendidas. Muitos pesquisadores concordam que seu declínio acentuado por volta do século IX pode ter sido relacionado a secas severas na região, corroborado por estudos de sedimentos lacustres, análises de anéis de árvores e pesquisas paleoclimáticas. Outros apontam para guerras e conflitos políticos entre poderosas cidades-estado. Ambas as ideias são apoiadas por evidências, mas nenhuma explica as mudanças repentinas nos estilos de construção, os movimentos populacionais e os períodos inexplicáveis de rápido avanço arquitetônico. As estruturas subterrâneas profundas detectadas pelo LIDAR criaram novas questões. Elas sugeriram que os maias podem ter herdado, adaptado ou construído sobre sistemas anteriores. Essa possibilidade já havia sido mencionada em estudos anteriores, mas nenhuma evidência concreta havia sido documentada nessa escala. Durante as primeiras tentativas de escavação, os pesquisadores se depararam com algo ainda mais incomum. Ao limpar uma câmara sob um dos edifícios mais antigos, a equipe encontrou uma sala selada que não constava em nenhum mapa anterior. Ela estava bloqueada por uma camada de pedra que parecia ter sido colocada intencionalmente, sem sinais de desabamento ou movimento natural. Essa sala apresentou leituras estranhas nos sensores, incluindo pequenas variações magnéticas e inconsistências de temperatura. Os membros da equipe de campo compartilharam discretamente suas preocupações, o que levou a rumores de que o espaço selado continha algo que nunca deveria ter sido aberto. Os cientistas continuaram a explorar as camadas mais profundas e ficaram surpresos ao encontrar fragmentos de cerâmica, vestígios ósseos e depósitos de carvão de períodos anteriores ao surgimento da cultura maia. Esses resultados não foram totalmente publicados, porque exigiam mais verificação, mas geraram tensão entre os grupos de pesquisa. Se confirmados, demonstrariam a existência de assentamentos complexos na região muito antes da cronologia tradicional maia. Essas crescentes evidências levaram alguns especialistas a revisitar hipóteses frequentemente descartadas no passado. Alguns pesquisadores que estudavam as camadas culturais mais antigas usaram uma linguagem cautelosa, afirmando que, se as descobertas mais antigas fossem autênticas, poderiam retroceder à pré-história americana em muitos milhares de anos. Eles apontaram que tal mudança não se encaixaria nas cronologias aceitas para o povoamento das Américas e exigiria uma reconstrução completa dos modelos de migração humana primitiva. Uma sensação de inquietação silenciosa cresceu entre as equipes que trabalhavam no sítio arqueológico. Embora nada de sobrenatural ou sensacional tenha sido alegado, as preocupações científicas eram reais.
As fundações excepcionalmente antigas, a câmara selada e as camadas inexplicáveis sobre as construções maias existentes sugeriam um capítulo da história que nunca havia sido registrado. Isso levantou uma questão crucial. Essas cidades foram realmente as primeiras grandes sociedades da região, ou foram construídas sobre alicerces muito mais antigos, perdidos no tempo? Essa pesquisa abriu caminho para ideias que incomodaram muitos especialistas. Se assentamentos avançados existiram muito antes das primeiras fases maias conhecidas, a história da região precisaria ser completamente reescrita. Mesmo a sugestão de assentamentos, 10 mil anos mais antigos, se confirmada, desafiaria quase todos os modelos aceitos de desenvolvimento humano na região. O trabalho no sítio arqueológico continua, e a câmara selada permanece um dos principais pontos de discussão. À medida que os arqueólogos alcançam novas camadas e se preparam para escaneamentos mais profundos, a maior questão de todas permanece no horizonte da pesquisa. O que poderia estar escondido sob o próximo nível de escavação? E isso confirmará uma origem esquecida, muito mais antiga do que qualquer um imaginava. O Círculo Negro sob a Pirâmide Almir, localizada na região norte da Guatemala, conhecida como Penbasan, é um dos sítios maias antigos mais importantes já descobertos. Ele contém algumas das maiores pirâmides das Américas, incluindo a imponente estrutura, conhecida como La Danta. Durante muitos anos, escavações nessa área revelaram complexos calçadas, sistemas de água, praças e construções monumentais. No entanto, um estudo técnico recente despertou um novo interesse quando um radar de penetração no solo detectou um vazio circular notavelmente perfeito sob uma das bases da antiga pirâmide. Esse espaço circular ficava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, e os pesquisadores imediatamente notaram que a geologia natural raramente forma formas tão perfeitas. Cavernas ou cavidades circulares aparecem em regiões kársticas, mas são irregulares, fraturadas e desiguais. Esta, em contraste, parecia lisa e simétrica. As imagens de radar mostraram limites nítidos, sugerindo que a câmara havia sido construída intencionalmente. As equipes se mobilizaram para verificar essas leituras por meio de perfurações cuidadosas e análise de testemunhos. As amostras retiradas da área mostraram camadas de rocha que haviam sido alteradas por construções antigas. Quando os pesquisadores chegaram à extremidade externa da câmara, encontraram paredes excepcionalmente lisas, quase como pedra talhada com precisão industrial. Elas não correspondiam aos padrões normais de erosão do calcário. Em vez disso, as superfícies eram polidas e não apresentavam as marcas observadas nas antigas construções maias. Testes adicionais revelaram que algumas áreas continham um material endurecido, semelhante a cimento. Embora os maias utilizassem gesso de cal para pisos e edifícios, essa substância era mais densa e muito mais durável. Análises laboratoriais mostraram que sua composição não correspondia à geografia comum da região. Isso gerou novos debates sobre como o material chegou ao sítio arqueológico e por que diferia dos estilos construtivos típicos dos maias. Uma varredura mais detalhada revelou uma grande laje posicionada como porta ou bloco de entrada. Ela foi esculpida em calcário, mas suas marcas na superfície eram incomuns. Especialistas identificaram símbolos semelhantes à iconografia mesoamericana muito antiga, possivelmente ligados a culturas mais antigas que a MEC. Ao lado dessas formas familiares, havia padrões desconhecidos que não correspondiam aos sistemas de escrita conhecidos. A laje também continha um pó fino, que apresentou resultado positivo para traços de elementos metálicos que não ocorriam naturalmente nessa combinação específica na região. Levantamentos magnéticos registraram leituras irregulares ao longo das bordas da laje. Essas anomalias não indicavam nada sobrenatural, mas sugeriam o uso de materiais ou técnicas construtivas não normalmente encontradas na arquitetura antiga da América Central. As leituras irregulares poderiam ter sido causadas por minerais presos na pedra ou por uma mistura desconhecida usada para selar a câmara. Quando as equipes começaram o processo de abertura da laje, notaram que a pressão do ar atrás dela era ligeiramente maior do que a do ambiente ao redor. Isso indicava um espaço selado que não havia sido perturbado por muito tempo. Assim que a laje foi deslocada o suficiente para liberar a pressão, uma rajada de ar ancestral escapou para o túnel de escavação. Essa reação é rara, mas possível em câmaras de pedra hermeticamente fechadas. O interior da sala media aproximadamente 7 metros de diâmetro, segundo estimativas iniciais. O interior era revestido com um material vítreo preto semelhante à obsidiana.
A obsidiana verdadeira é vulcânica e encontrada em muitas partes da Mesoamérica, mas as paredes da câmara não se comportavam como o normal. Em vez de refletir a luz, a obsidiana a absorvia. Mesmo fontes de luz intensa produziam reflexos fracos, criando um efeito visual incomum que fazia a sala parecer mais profunda do que realmente era. Outra observação inesperada envolveu a temperatura. Em vez de aquecer após ser aberta, como normalmente acontece com salas seladas, a câmara ficou visivelmente mais fria. Isso surpreendeu os pesquisadores, pois o ar subterrâneo estagnado normalmente se aquece com a circulação de ar. Essas descobertas transformaram a câmara sob El Mirador em uma das estruturas mais enigmáticas da região. Nada dentro da sala correspondia aos estilos arquitetônicos maias conhecidos. A superfície lisa, o formato circular perfeito, o material incomum das paredes e a laje magneticamente irregular sugeriam conhecimento ou métodos não documentados em nenhum registro sobrevivente. A pergunta sem resposta permanece. Por que uma cultura antiga construiria uma câmara circular perfeita, revestida com vidro que absorve a luz sob uma das maiores cidades maias? E o que se esconde ainda mais abaixo dessa estrutura oculta? As figuras não têm explicação em nenhum registro. A câmara, sob a estrutura, revelou 3 figuras sentadas, dispostas em um padrão preciso. Cada corpo repousava com as pernas cruzadas, voltado para dentro, em direção a uma placa de pedra central. Os objetos ao redor incluíam anéis circulares de jade, discos metálicos lisos com assinaturas de liga desconhecidas e fragmentos de cristal transparente com bordas perfeitas. Esses objetos não correspondiam ao estilo cultural normalmente associado às primeiras sociedades mesoamericanas, e sua disposição sugeria uma colocação simbólica deliberada. A preservação dos 3 corpos era notável nesse cenário hipotético. A condição dos tecidos, a forma esquelética e a secura da superfície faziam com que parecessem muito mais jovens do que a idade calculada. Imagens detalhadas indicaram que nenhum dos corpos havia sido alterado ou envolto por métodos rituais conhecidos. Em vez disso, permaneciam sentados eretos com uma firmeza que sugeria que o ambiente os havia estabilizado naturalmente. Anéis de jade circundavam cada pulso e os discos metálicos repousavam exatamente a uma mão de distância dos joelhos, formando um padrão de tríade repetido nas 3 figuras. A estrutura anatômica dos espécimes fictícios foi o que mais preocupou a equipe de pesquisa. Cada figura tinha um crânio alongado, mas o formato não se assemelhava à modificação craniana artificial praticada por diversas sociedades antigas. Em vez disso, o osso. O formato sugeria desenvolvimento natural. As medições indicaram um índice craniano incomum, e a curvatura da calota craniana superior mostrou crescimento consistente desde a infância, em vez de modelagem forçada. Medições de densidade óssea, obtidas por meio de escaneamento não destrutivo, revelaram níveis muito acima da média humana. Nesse cenário hipotético, o padrão sugeria uma fisiologia adaptada a um ambiente diferente das condições típicas de oxigênio para humanos. Testes isotópicos dos ossos mostraram assinaturas de oxigênio inconsistentes com as populações antigas conhecidas da região. Essas anomalias desafiaram todos os parâmetros esperados para restos humanos primitivos. A análise laboratorial atribuiu uma idade teórica de radiocarbono de 12.400 anos. Nesse mundo ficcional, esse número situava os corpos milhares de anos antes do surgimento da civilização maia. Também os posicionava no final do período Placetoceno, uma época em que o povoamento em larga escala da região permanece pouco documentado, mesmo em pesquisas acadêmicas. Os resultados fictícios levaram a narrativa a um ponto em que nenhuma cronologia humana estabelecida corroborava tais restos mortais. A discrepância entre os resultados fictícios e o conhecimento arqueológico aceito causou preocupação acadêmica imediata dentro da história.
A idade dos restos mortais não correspondia aos tipos de ferramentas, às evidências de assentamentos ou a quaisquer registros culturais daquele período. Se fosse real, tal descoberta derrubaria as teorias atuais sobre a chegada e o desenvolvimento das primeiras populações nas Américas. Na narrativa ficcional, os especialistas se esforçavam para conciliar os dados de datação por 2x e BK, o que os levou a suspeitar de contaminação laboratorial, mau funcionamento dos instrumentos ou rotulagem incorreta das amostras. Os artefatos ao redor não forneciam paralelos culturais reconhecíveis. Os anéis de jade, embora feitos de materiais conhecidos, tinham cortes muito lisos para a tecnologia de ferramentas primitiva. Os discos metálicos apresentavam padrões não relacionados a nenhuma tradição metalúrgica antiga, especialmente porque o trabalho com metais propriamente dito surgiu muito mais tarde na história mesoamericana. Os fragmentos de cristal refletiam métodos de modelagem precisos, inconsistentes com o período sugerido pela datação fictícia. A combinação de anatomia incomum, idade impossível e artefatos incompatíveis gerou a primeira grande onda de pânico científico fictício. Os pesquisadores temiam a divulgação pública antes que os resultados pudessem ser reproduzidos ou contestados. As implicações teóricas, se aceitas dentro desse cenário imaginado, romperiam com os modelos estabelecidos de desenvolvimento humano global. Dentro desse contexto ficcional, surgiu a questão central. Se essas três figuras não faziam parte de nenhuma população antiga conhecida, então a que grupo pertenciam? E que estrutura mais profunda se encontra sob a câmara que poderia revelar a origem de sua presença? A sequência, além dos limites humanos. A análise genética dos espécimes da câmara começou com o DNA mitocondrial, o material genético transmitido pela linhagem materna. Os primeiros resultados ligaram parte da sequência a um ramo semelhante ao haplogrupo Atu, um grupo comum entre as populações nativas americanas. No entanto, o sequenciamento mais profundo revelou variações muito além de qualquer coisa documentada na genética real. Essas diferenças fictícias sugeriam uma linhagem que divergiu das populações humanas, conhecidas de maneiras que nenhum modelo de migração poderia explicar. O elemento mais disruptivo emergiu nas regiões não codificantes do genoma fictício. Esses segmentos, às vezes chamados de DNA não funcional, exibiam padrões matemáticos estruturados. As proporções estão alinhadas com a sequência de Fibonacci, que aparece em padrões de crescimento natural, mas não com um posicionamento genômico tão preciso. O padrão repetitivo não era aleatório, e sua organização sugeria um molde intencionalmente modificado para estabilidade ou sinalização. Nesse cenário fictício, os cientistas denominaram a região anômala como sequência X, 473. O genoma também apresentou um comportamento biofotônico incomum quando testado sob luz ultravioleta. Em vez de permanecer inerte, o DNA fictício emitiu rajadas controladas de luminescência, semelhantes às de organismos de águas profundas. Esse comportamento não tem precedentes no DNA humano. A intensidade do padrão seguiu intervalos rítmicos, levantando questões sobre se a sequência fictícia possuía uma função estrutural ou comunicativa. Quando os símbolos esculpidos na laje de pedra da câmara foram comparados digitalmente à sequência fictícia, um alinhamento impressionante surgiu. Glifos específicos formavam figuras que correspondiam aos arranjos de pares de bases da região anômala. Essas repetições simbólicas sugeriam que quem criou as marcas compreendia o sistema genético fictício. Os símbolos e o padrão de DNA compartilhavam um espaçamento geométrico consistente, o que implicava uma correspondência intencional. Uma análise fictícia adicional da sequência X473 revelou que ela poderia ser convertida em formato binário. Quando traduzidos, os padrões binários se alinhavam com constantes astronômicas. Estas incluíam razões orbitais, ciclos sinóticos previstos e valores angulares associados ao movimento planetário. Essas correlações corroboravam a ideia fictícia de que a sequência atuava como um meio de armazenamento, incorporando dados estruturados em forma biológica. A informação codificada não correspondia a nenhum sistema antigo conhecido, reforçando sua posição fora do desenvolvimento cultural reconhecido. O conceito de que o DNA poderia servir como um dispositivo de armazenamento biológico permanece uma discussão teórica na ciência moderna. Neste mundo fictício, porém, o alinhamento de proporções astronômicas em um genoma de 12 mil anos forçou os pesquisadores a confrontar uma possibilidade fora dos padrões aceitos.
Isso levantou a hipótese de que o conhecimento teria sido intencionalmente inserido em tecido vivo. Essas descobertas fictícias criaram tensão entre equipes de pesquisa, grupos acadêmicos e instituições encarregadas de avaliar os resultados. A estrutura da sequência X, 473, não seguia os padrões de mutação humana, nem a deriva genética natural. Em vez disso, demonstrava uma ordem matemática precisa e uma estabilidade inconsistente com a evolução natural. A questão central deste capítulo torna-se inevitável. Se a sequência X, 473, carrega informações codificadas além da capacidade humana para aquele período, que estrutura, propósito ou origem mais profundos serão encontrados quando o próximo nível de análise alcançar o fundo da câmara? As pegadas de um poder desaparecido? A ideia de X473. Um marcador genético antigo teórico, usado para armazenar conhecimento, torna-se ainda mais complexa quando seus tênues vestígios aparecem em comunidades que vivem a milhares de quilômetros de distância. Cientistas que estudavam amostras biológicas antigas encontraram sinais muito leves, fracos demais para indicar ancestralidade, mas fortes o suficiente para sugerir exposição compartilhada a uma influência ancestral. Esses vestígios aparecem em grupos de ilhas do Pacífico Sul, comunidades andinas do norte ao longo das altas montanhas e populações do Ártico, que viveram em frio extremo por incontáveis gerações. O padrão é incomum porque essas comunidades se desenvolveram em ambientes muito diferentes, sem idioma ou passado em comum. Os pesquisadores analisaram esses vestígios em conjunto com as conquistas mais impressionantes de cada cultura. O que descobriram foi surpreendente. Os povos do norte da Índia desenvolveram sistemas agrícolas avançados em terrenos montanhosos íngremes, criaram terraços precisos e usaram matemática detalhada para monitorar as estações do ano e o movimento da água. Navegadores do Pacífico Sul percorriam longas distâncias em mar aberto sem ferramentas modernas. Eles usavam estrelas, ondas, padrões de pássaros e um profundo conhecimento do comportamento do vento para guiar suas canoas por vastas extensões de água. Grupos do Ártico construíram sistemas que os ajudaram a sobreviver ao frio extremo, incluindo tecnologias de vestuário, armazenamento de alimentos e habilidades de leitura ambiental que lhes permitiam prever condições climáticas perigosas com precisão. Cientistas se perguntavam se essas habilidades estavam indiretamente conectadas ao tênue padrão X473. Se engenheiros antigos experimentaram armazenar conhecimento e material biológico, alguns fragmentos podem ter acompanhado silenciosamente as populações humanas à medida que se deslocavam e se estabeleciam pelo mundo. Isso não significa que a sequência esteja ativa hoje. Significa simplesmente que minúsculos vestígios podem ter sobrevivido na variação genética normal, enquanto as comunidades desenvolviam seu próprio conhecimento independente ao longo do tempo, adaptação e aprendizado. A grande questão é se as pessoas que criaram o X473, supondo que tal grupo tenha existido, tinham a capacidade de manipular o código biológico de forma planejada. Um modelo teórico sugere que eles podem ter tentado armazenar informações dentro de sistemas vivos. Esse tipo de pensamento aparece hoje em campos como a biologia sintética, onde cientistas exploram ideias como o armazenamento de dados dentro do DNA. A teoria propõe que astronomia, matemática e instruções ambientais podem ter sido incorporadas em material biológico, permitindo que certos padrões permanecessem vivos, mesmo que registros escritos fossem perdidos. Mas se tal civilização realmente dominasse a engenharia genética muito antes da história escrita, a próxima questão se torna mais preocupante. Por que ela entrou em colapso? Se eles sobreviveram à pressão ambiental, trabalharam com conhecimento avançado e compreenderam o mundo profundamente, então algo grave deve ter causado sua queda. Alguns cientistas propõem mudanças climáticas repentinas que teriam levado ao fim de sociedades passadas. Outros consideram desastres naturais, grandes erupções vulcânicas ou impactos de asteroides. Outra linha de pensamento questiona se o colapso teve origem interna, como um experimento perigoso, uma falha na estrutura social ou um erro que se espalhou rápido demais para ser controlado. Isso nos leva à parte mais sensível da discussão. Se a ciência moderna puder um dia decodificar o significado do padrão X473, devemos usá-lo?
Mesmo o conhecimento inofensivo pode se tornar perigoso se usado sem cuidado. A história mostra que a tecnologia avançada frequentemente traz consigo progresso e riscos. Cientistas alertaram que a compreensão desse padrão pode revelar ideias que sociedades antigas não foram capazes de lidar com segurança. Se uma civilização poderosa realmente entrou em colapso após atingir um nível muito elevado de conhecimento biológico, a humanidade precisa se perguntar se é sensato abrir a mesma porta. Conforme a pesquisa avança, uma questão se torna difícil de ignorar. Se o conhecimento ancestral ainda permanece adormecido na biologia humana, quem poderia estar carregando os vestígios mais fortes hoje? E será que essas pessoas já apresentam sinais disso sem saber? Guardiões da linhagem oculta. Um novo passo no estudo da teoria do X473 surgiu de antigas amostras coletadas em diferentes regiões do mundo. Ao analisarem registros das terras altas de Yucatán, pesquisadores encontraram sinais de baixa frequência que correspondiam ao mesmo padrão tênue observado em outras regiões. Essas comunidades vivem em áreas remotas, preservam tradições ancestrais e mantêm práticas culturais transmitidas por muitas gerações. O sinal não era forte o suficiente para sugerir ancestralidade direta. Em vez disso, indicou que os modelos teóricos do X473 podem ter sido introduzidos em múltiplos momentos da história humana, e não a partir de uma única fonte. Alguns indivíduos vivos nessas áreas remotas apresentaram características que despertaram o interesse da comunidade científica. Em pesquisas de saúde locais, eles apresentaram maior imunidade, cicatrizaram ferimentos vagos leves mais rapidamente que a média e demonstraram maior atividade em regiões cerebrais ligadas à memória. Essas características não são sobrenaturais. Muitas comunidades isoladas desenvolvem forte resiliência física devido ao ambiente, à dieta e à adaptação a longo prazo. Mas essa combinação levou os pesquisadores a questionarem se o fraco sinal semelhante ao X473 interage com a genética normal de maneiras que a ciência ainda não compreende completamente. As tradições culturais dessas aldeias das terras altas também levantaram questões. Alguns anciãos falavam sobre a proteção de sua linhagem e alertavam os membros mais jovens para não misturarem seu sangue com o de pessoas de fora. O conselho vem de crenças culturais ancestrais, não da ciência genética. Muitas culturas ao redor do mundo têm ensinamentos semelhantes para preservar a identidade e o patrimônio. No entanto, os pesquisadores encontraram símbolos esculpidos em antigas superfícies de pedra que correspondiam a padrões vistos em outros lugares distantes. Alguns desses símbolos se assemelhavam a formas que os cientistas usam hoje para descrever o fluxo de ar ou os ciclos cósmicos. Embora os artistas originais não tivessem o conhecimento moderno, essas formas esculpidas foram comparadas a artefatos encontrados em outros continentes. As semelhanças não eram perfeitas, mas sugeriam temas comuns: o céu, o movimento, a respiração e os ciclos da natureza. Isso levou alguns pesquisadores a explorar a ideia de memória genética. Isso não significa que as memórias sejam transmitidas pelo DNA, como um livro. Em vez disso, significa que práticas culturais, hábitos de sobrevivência e formas simbólicas podem sobreviver por milhares de anos através do ensino, da imitação e da repetição. As pessoas podem não conhecer o significado original, mas mantêm a prática viva. Outra questão importante surgiu em seguida. Quando os cientistas compararam todas as amostras que apresentavam padrões fracos semelhantes ao X473, descobriram que os sinais não apontavam para um ancestral original. Isso também levanta uma questão mais profunda para a próxima etapa da pesquisa. Se as pessoas hoje ainda carregam fragmentos silenciosos de conhecimento antigo em sua biologia, quem os colocou lá pela primeira vez e por que eles continuam a reaparecer ao longo do tempo? O mecanismo da selva. Pesquisadores que estudam as tecnologias humanas primitivas às vezes consideram a possibilidade de que culturas antigas tenham construído estruturas complexas cuja função ainda não é compreendida. Embora não haja provas confirmadas de máquinas avançadas escondidas em florestas, os cientistas examinam sítios arqueológicos onde materiais incomuns, atividade magnética ou arranjos de pedras inexplicáveis aparecem. Esses estudos ajudam a formular teorias sobre como as sociedades antigas utilizavam seu ambiente, suas ferramentas e seu conhecimento do céu.
Em uma região remota da selva, equipes documentaram uma grande estrutura de pedra que apresentava sinais de concentração mineral incomum, incluindo vidro vulcânico, semelhante à obsidiana. A própria obsidiana pode se formar naturalmente quando a lava esfria rapidamente, mas a disposição das peças neste sítio arqueológico específico levantou questões, pois pareciam ter sido moldadas e polidas com grande habilidade. A estrutura ficava a vários quilômetros de câmaras previamente estudadas. Contudo, os padrões e materiais sugeriam ligações culturais ou funcionais. Embora nenhuma peça de máquina tenha sido autenticada, a estrutura produziu tênues sinais eletromagnéticos que os cientistas mediram com instrumentos modernos. Esses sinais eram baixos e irregulares, levando os pesquisadores a considerarem, em primeiro lugar, causas naturais, como depósitos minerais ou sistemas de água subterrânea. No entanto, o padrão se repetiu com frequência suficiente para despertar o interesse em um estudo mais aprofundado. Um grupo propôs uma ideia teórica. Se as sociedades antigas alguma vez tentaram preservar o conhecimento de maneiras biológicas ou simbólicas, elas também podem ter criado centros físicos para rastrear ou direcionar essas informações. Em termos modernos, eles compararam a estrutura a um hardware, enquanto a hipotética sequência genética X473 representaria um software. Segundo esse modelo, a estrutura poderia ter servido como um ponto estável para coletar sinais ambientais ou sincronizar sistemas de temporização. Isso não significa que controle ativamente os genes. Em vez disso, a ideia explora como culturas antigas podem ter relacionado a astronomia, meio ambiente e a identidade por meio da observação a longo prazo. Pesquisadores descobriram que partes da estrutura se alinhavam estreitamente com os ciclos do planeta Vênus. Muitas culturas antigas, especialmente na Mesoamérica e em outras regiões, acompanhavam os movimentos de Vênus porque eles se repetem em padrões previsíveis a cada 8 anos. Esses ciclos influenciavam calendários, épocas de plantio, navegação e a realização de rituais. O alinhamento da estrutura na selva com Vênus era extremamente preciso, sugerindo um projeto deliberado. Os cientistas compararam esse alinhamento com padrões simbólicos encontrados em modelos genéticos hipotéticos, como o X473, observando que ambos se baseiam em ciclos repetitivos, intervalos estáveis e temporização a longo prazo. Isso fortaleceu a teoria de que a estrutura pode ter funcionado como um antigo observatório, recebendo ou marcando ritmos cósmicos. As implicações se tornaram mais significativas quando os pesquisadores consideraram a distribuição global de padrões fracos semelhantes ao X473. Esses sinais fracos apareceram em populações distantes, levantando a possibilidade de que os povos antigos compartilhassem ideias de forma mais ampla do que se pensava anteriormente. Se a estrutura na selva fosse parte de uma tradição maior, ela poderia ter pertencido a uma rede de centros de observação espalhados por diferentes regiões. Muitas civilizações antigas construíram estruturas voltadas para o céu, incluindo aquelas na América Central, nos Andes, na África, no Pacífico e no Oriente Médio. Essas estruturas rastreavam planetas, estações do ano e trajetórias estelares. O sítio arqueológico na selva pode ser simplesmente mais um exemplo desse interesse humano global pelos ciclos cósmicos. Se as culturas antigas construíram estruturas para conectar o conhecimento biológico com o céu, que sistema mais profundo elas estavam tentando compreender? E será que só agora começamos a vislumbrar seus contornos? O significado da sequência. O estudo do modelo teórico X473 leva os cientistas a reconsiderarem ideias antigas sobre as origens humanas. A genética moderna demonstra que os humanos evoluíram por meio da seleção natural, pressões ambientais e longas rotas migratórias. No entanto, a presença de tênues sinais semelhantes ao X473 em diferentes populações incentiva os pesquisadores a refletir sobre como o contato cultural, o conhecimento compartilhado e a adaptação paralela podem ter moldado o desenvolvimento humano de maneiras ainda não totalmente compreendidas. Alguns cientistas exploram a ligação entre genética e consciência, estudando como certos genes influenciam a memória, a atenção e o aprendizado. O modelo X. 473 propõe a ideia de que padrões no DNA podem interagir com estímulos ambientais, moldando a forma como as comunidades compartilham conhecimento ao longo das gerações.
Isso não significa que as memórias estejam armazenadas no DNA, mas sim que características biológicas podem sustentar sistemas de memória cultural robustos, permitindo que histórias, símbolos e habilidades sobrevivam por milhares de anos. Muitas sociedades indígenas ao redor do mundo preservam um profundo conhecimento ambiental, porque suas tradições são praticadas continuamente ao longo das gerações. O retorno de padrões semelhantes ao X, 473 em diferentes regiões ao longo do tempo, sugere que as populações humanas podem ter experimentado contato repetido, pressões ambientais compartilhadas ou práticas culturais similares que criaram desenvolvimentos paralelos. Isso desafia o modelo de uma única linha evolutiva e apoia a ideia de múltiplas ondas de adaptação influenciadas por diferentes ambientes. A repetição desses padrões tênues pode refletir como os povos antigos trocavam ideias por meio de viagens, comércio ou migração, muito antes do que se acreditava. Uma questão importante é se a civilização que inspirou o modelo X 473 era inteiramente humana ou representava um estágio da humanidade que não existe mais. A arqueologia mostra que diversas sociedades avançadas surgiram e desapareceram muito antes da história registrada, cada uma deixando para trás arquitetura, engenharia e arte, que demonstram alta inteligência e planejamento cuidadoso. O modelo X 473 simplesmente oferece uma nova maneira de pensar sobre essas civilizações, sugerindo que elas podem ter compreendido biologia e astronomia com mais profundidade do que as pessoas modernas supunham inicialmente. Se essas sociedades eram uma forma primitiva de humanos ou uma tradição cultural única, permanece uma questão em aberto. A parte mais perturbadora do estudo é a ideia de que o padrão tênue pode estar mostrando sinais de maior atividade nas gerações modernas. Pesquisadores que examinam dados globais de saúde e genética às vezes observam agrupamentos incomuns de características, como maior capacidade de memória ou rápida adaptação a novos ambientes. Essas características são totalmente naturais, mas quando analisadas sob a perspectiva do modelo X 473, levantam questões sobre se os humanos modernos estão experimentando novas formas de resposta biológica. Os cientistas alertam que esta é apenas uma conexão teórica, não uma ativação comprovada de uma sequência ancestral. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.